Olá, pessoal, estamos aqui para um ping-pong entre eu e a Sabrina Fernandes para falar um pouquinho sobre a República Populista, para falar um pouquinho sobre o Brasil dos anos 45 até 64. Vamos começar o nosso ping-pong, Sabrina? Bora lá. Muito bem. Então a gente vai começar falando sobre o Dutra, que não é só nome de estrada. Mas vamos ver aí como foi o governo de Dutra de 45 até 51. Será que a gente consegue falar um pouquinho aí, Sabrina? Se o nome certo é desenvolvimentismo ou entreguismo? Bom, pois é, né? Existe essa dúvida sobre se o Brasil deveria crescer de forma lenta, mas com os seus próprios recursos, ou de forma rápida, né? Utilizando o capital dos outros países, o capital estrangeiro. E assim, existem pessoas que acreditam que nós estamos atrasados, então a gente nunca vai conseguir, em tempo hábil, fazer isso com as nossas próprias pernas, né? Então a gente tem que utilizar os recursos estrangeiros para desenvolver o país. E a gente tem os críticos a isso, que falam que o Brasil ele tem sim possibilidade de crescer de forma plena, com seus próprios recursos, fazer as coisas com calma. E essas pessoas são críticas às pessoas que querem fazer isso de forma desordenada, de forma utilizando o capital estrangeiro, né? Que chamam essas pessoas de entreguistas. E o que mais a gente pode falar sobre isso, professor Fernando? Eu acho que quando a gente falar da vertente oposta, automaticamente acaba se completando, né? E a gente tem que lembrar de que essa divergência entre desenvolvimentismo e nacionalismo, né, entre entreguismo e nacionalismo, ela não foi só do governo Dutra. Na verdade, ela já começa um pouquinho antes, né, na era Vargas, mas é lógico que ela fica muito forte, essa divergência, durante todos os governos populistas e até mesmo na ditadura militar que veio depois. E, para ser sincero, é uma polêmica que existe até hoje em dia. Mas Sim, ela com foi muito certeza. forte na República Populista, né? Se a gente deve crescer com recursos próprios, nacionalismo, ainda que seja um crescimento mais lento, porém sustentável, ou se isso é enxugar gelo, como as empresas estrangeiras da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, começaram o processo industrial antes que o Brasil, mesmo que nós tenhamos progresso, segundo os desenvolvimentistas, a gente sempre estará atrás nessa corrida. Então, o melhor é contar com a tecnologia dos estrangeiros, né? Bom, vamos ver se isso é verdade, vamos ver qual é o oposto desta ideia, né? Se o desenvolvimentismo for uma tese, a gente pode dizer que o nacionalismo é a antítese. Será que existe um meio termo entre a tese desenvolvimentista e a antítese nacionalista? Será que é possível alguma síntese? Bom, talvez esse capítulo nos ajude a pensar um pouquinho sobre isso. E mais do que você ter resposta, o importante é que você pense sobre isso, tá bom? O nacionalismo, ele defende, como a Sabrina já falou, o investimento, né, o crescimento com investimentos próprios, ainda que seja mais lento. E para que isso aconteça, existem uma série de medidas protecionistas. Ou seja, o protecionismo é você cobrar impostos mais altos, taxas mais altas dos produtos importados, dos produtos que vêm de fora para dentro, né? Então, os produtos que viriam de fora para dentro teriam uma taxa maior do que os produtos nacionais, e isso seria um jeito de estimular a indústria nacional. Dentro do nacionalismo também existe o investimento nas indústrias de base, ou seja, aquelas que pegam matéria-prima bruta e transformam numa matéria-prima transformada para as indústrias poderem usar. Ou seja, você pega, por exemplo, o minério de ferro e transforma numa placa de aço. A placa de aço não é um produto final. Podemos dizer que ela está aí no meio termo entre a matéria-prima e o produto final, que seria um carro feito com essa placa de aço. Mas a placa de aço já é a base para a industrialização. Então, você pega o petróleo bruto, que foi extraído do subsolo ou do fundo do mar, e você não tem o petróleo bruto, mas você transforma num combustível ou num petróleo mais refinado. Talvez ainda não seja o produto final,
mas ele é a base, por exemplo, para você fazer plásticos, né? Então, o nacionalismo ele investe bastante em indústria de base e ele não quer ou ele evita que os produtos estrangeiros dominem na economia nacional. Ele cobra impostos mais altos dos produtos importados. Eu acho que isso vai ficar mais claro no decorrer dos slides, certo? Como que o Dutra fez aí com as reservas que o GV tinha acumulado, Sabrina? Pois é, bem polêmico, né? Bom, só para contextualizar um pouquinho, quem está ouvindo, as reservas cambiais elas são o montante de moeda estrangeira que o país, no caso o Brasil, tem acumulado. Isso é utilizado para ajudar, de certa forma, a conter a inflação do país. Por exemplo, o ouro, por exemplo, o dólar. E, bom, a política adotada por Dutra foi de incentivar as importações aqui para o Brasil. E ele gastou grande parte dessas reservas com coisas muito supérfluas, por exemplo, perfume, aparelho de televisão. E aí é importante a gente lembrar que nessa época a gente nem tinha nenhum canal de televisão. O primeiro canal veio só na década de 50, né? Mas ele queria estar muito vinculado a esse mundo capitalista pós-Guerra Fria. Então, ele tinha uma. Com relação à sua economia, o governo Dutra tinha uma economia liberal, né? Ele fica bem próximo aí do governo dos Estados Unidos e acaba tomando essas medidas bem liberais, iniciando o processo de abertura do capital internacional, do capital estrangeiro, com uma entrada maciça de produto estrangeiro no Brasil. E, Fernando, o que mais a gente pode falar sobre isso? Então, eu acredito que é importante a gente falar por que, que a gente tinha reservas cambiais. É tão raro, né, o país ter as reservas, mas lembra que o governo anterior foi o governo do Getúlio Vargas, do GV, e que o Brasil estava no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa e uma parte boa aí do exército norte-americano fez com que a produção industrial mundial desacelerasse. O Brasil entrou no vácuo dessa desaceleração da indústria mundial. Como uma grande parte da mão de obra estava direcionada para ser soldado na guerra, e, lógico, países em guerra consomem menos, né? É um período de crise. Acontece que as indústrias da Europa, as indústrias da Ásia, as indústrias dos Estados Unidos estavam produzindo menos. Alguém precisava produzir. E a indústria brasileira soube aproveitar este vácuo. Com a indústria brasileira produzindo, pagando mais impostos, vendendo para o exterior, o Brasil consegue ter um certo dinheiro acumulado nos cofres públicos do governo GV. Dinheiro esse que vai ser tostado com o Dutra comprando aparelhos de TV, quando aqui nem emissoras existiam, como se o Brasil estivesse se preparando para quando as emissoras chegassem. Assim, só para não terem uma ideia, sei lá, vamos supor que em algum lugar já usem tecnologia 6G, e aqui a gente tem um 4G capenga, e o governo decidisse comprar diversos aparelhos de telefone com tecnologia 6G para ficarem estocados para quando a tecnologia 6G chegar no Brasil, né? Ainda que seja uma estratégia ousada, eu acho que você não deve fazer isso com dinheiro público, né? Então você deixa a iniciativa privada fazer isso. É engraçado como muitas vezes os liberais que querem a liberdade para a economia, querem o Estado não intervindo na economia, querem que o Estado intervenha quando a atividade é de muito risco. Assim, olha, eu quero liberdade, eu não quero intervenção do Estado na economia, mas quando tiver muito risco, pode ser com o dinheiro do Estado, tá bom? Parece que o Dutra teve um pouquinho dessa estratégia, né? Eu vou para o próximo slide. Dentro da política de um Estado pouco intervencionista, que faz parte da política liberal, né? Só para a gente lembrar um pouquinho, o liberalismo econômico é aquele lá que foi fundado lá no Iluminismo pelo Adam Smith. Lembra que dizia que a competição que vai fazer a sociedade progredir e que essa competição deve ser sem a intervenção do Estado, que na verdade ela deve ser regida pela mão invisível do mercado, né? E enquanto menos o Estado intervir, melhor. Uma ideia de Estado mínimo aí no neoliberalismo, no liberalismo de novo, né? Então, ele diz, olha,
Só tem 4 áreas que o Estado deve intervir, e olhe lá, né? O Estado deve garantir o mínimo de saúde, deve garantir uma base alimentar para a população por meio dos investimentos em agricultura, em transporte, e lembre que a opção foi pelo transporte rodoviário, sendo que todos os especialistas mostravam que a melhor solução para um país do tamanho do Brasil seria o transporte ferroviário ou até mesmo a navegação de cabotagem, né, de praia em praia, ou a navegação fluvial, as hidrovias. O Brasil optou por um transporte rodoviário caro. Você imagina, o que um trem com um único maquinista e uma única locomotiva leva em 15 vagões, você precisa de 15 caminhões, com 15 motores, com 15 motoristas. Imagina o custo disso, como não fica mais caro, a poluição, como não fica maior, o custo de manutenção disso. Construir uma ferrovia é muito caro para construir, mas para manter, não. Construir uma estrada é caro para construir e para manter a estrada. Falou, professor, mas é tão ruim ter escolhido a matriz rodoviária como a base do transporte brasileiro, da logística brasileira? Por que foi escolhido isso pelos governos populistas? Pressão norte-americana. Os Estados Unidos falaram, olha, vocês precisam de empréstimos para crescer? Nós emprestamos. Mas para vocês construírem aquilo que irá nos beneficiar. Vocês querem construir ferrovia? Nós não temos nenhuma indústria de ferrovia, não temos grandes ganhos com ferrovias. A gente tem ganho com indústria de carro, Ford, General Motors, Chrysler. A gente tem lucro com fábrica de combustível, Esso, Texaco, Shell, né? Então, vocês querem dinheiro emprestado, vocês precisam também fazer algo que beneficie os Estados Unidos, que beneficie os Estados Unidos. Invistam na matriz de transporte rodoviária. Era a condição para os empréstimos e que os governos populistas cumpriram com maestria, assim, né? E a outra área que o Dutra também falava que o governo poderia intervir, a gente fica mó esperando que esse E vai ser de educação, né? Não é. É de energia. Nas termoelétricas, que poluem bastante o meio ambiente aí para gerar eletricidade. Muito bem, então o Plano SALT é uma sigla aí, né? É S de saúde, a L de alimentação, T de transporte e de energia, fica o Plano SALT. No governo Dutra, ele disse que o governo deveria intervir em poucas coisas, apenas nessas 4 áreas, tá bom? Muito bem. Vamos ver como foi o segundo governo do Getúlio Vargas? Segundo, professor, se você tem um pouco de memória, você lembra que de 30 até 45 foi a era Vargas, né? Você lembra isso? De 30 até 34, o governo provisório, que ele governou sem Constituição. Aí, de 34 até 37, teve uma Constituição, governo constitucional. E de 37 até 45, o Estado Novo, a ditadura do Vargas. Ele vai sair pela incoerência, né? Como que a gente pode ter ajudado a derrubar ditaduras como a do Hitler e a do Mussolini e ter um ditador no Brasil? Ele sai, o Dutra é empossado, só que agora ele volta. Nossa, mas ele voltou por outro golpe? Não, ele voltou pelo voto. O que a gente pode falar disso, hein, Sabrina? Bom, pois é, né? O Getúlio Vargas até chegou a apoiar no final da candidatura ali do Dutra, e quando o Dutra assume e começa a tomar várias medidas que o governo de Getúlio Vargas não concordava, ele retira o seu apoio. E, bom, a gente tem que lembrar que Dutra queimou as reservas cambiais do país, tomou várias medidas impopulares, e nesse momento a população estava infeliz com isso, né? Então, Getúlio Vargas acaba ganhando as eleições pelo voto popular, e durante o Estado Novo, que foi o governo anterior de Getúlio Vargas, ele criou algumas companhias muito importantes, entre elas a Companhia Siderúrgica Nacional. Mas foi nesse segundo governo de Vargas que ele dá mais incentivo para essas companhias. E também já nesse segundo governo, ele é muito lembrado pela criação da Petrobras, né? Que vai cuidar de todo o setor do petróleo. E tem até uma campanha nessa época que é defendida tanto pelo governo Vargas quanto por algumas alas da direita, da esquerda, que é chamado de O Petróleo é Nosso,
que, bom, eles defendiam o monopólio da exploração do petróleo pelo Estado brasileiro, o que acaba gerando um grande conflito com a indústria estrangeira, né? Porque empresas grandes, como por exemplo a Texaco, eles eram contra esse monopólio brasileiro, eles queriam poder explorar também o petróleo e garantir os seus lucros vindos aqui do Brasil. E a partir disso, as pressões de oposição em cima de Getúlio Vargas começaram a ser muito intensas nesse momento. E isso começa a gerar uma grande crise política, né? E, bom, professor Fernando, você consegue falar para a gente um pouquinho sobre os partidos que tinham nessa época? Vamos tentar. Então, assim, entre os partidos existentes, é lógico que esses três são os marcantes, tá? E a gente tem uma curiosidade. O Vargas, ele é tão liso, ele é tão, para alguns vão falar, tão hábil politicamente, que ele consegue transitar muito bem entre dois partidos que teriam algo para terem até algo de oposto aí, né? Ele transita entre o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que faz ele ganhar o apelido de o pai dos pobres, é lógico que faz parte de uma campanha de marketing aí, mas que isso já tinha acontecido lá no primeiro governo dele, com as leis trabalhistas que ele reforça agora neste segundo mandato, né? Com a ideia de que os trabalhadores precisam ter direitos como férias remuneradas, 13º, né? Carteira de trabalho assinada, coisas que tinham ficado um pouco em dúvida se continuariam existindo no governo anterior do Dutra, né? Com toda uma estratégia que o Estado não deve ser protetor, nem paternalista, assim, né? Aquela ideia, não devemos dar o peixe, devemos ensinar a pescar. O PTB volta a ter força porque a população realmente ficou muito assustada com este liberalismo, com este Estado mínimo do Dutra, se perderiam os direitos trabalhistas. E o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, é o partido onde Vargas consegue reforçar essa estratégia de que ele está aí para ser o defensor dos fracos e oprimidos, né? Mas bem na ideia populista de que, assim, olha, vocês precisam de um herói e eu sou este herói, tá? Muito bem. O PSD, o Partido da Social Democracia, Vargas também transitou, e é o partido que defende os ideais dos empresários, mas do empresariado brasileiro, do empresariado nacionalista, que quer pouca intervenção estrangeira, que quer pouca participação estrangeira na economia brasileira. E aí o terceiro partido, para a gente fechar esse espectro aí político, é a União Democrática Nacional, tá? A UDN, que aí tem uma política anti-Vargas, né? Que tem uma política, eu estou usando o adjetivo aí, entreguista para reforçar, uma estratégia assim, olha, nós precisamos facilitar a entrada dos investimentos estrangeiros no Brasil, porque é com estes investimentos estrangeiros que nós vamos conseguir fazer o Brasil crescer, tá? Como eu já falei para vocês, durante todos os governos populistas e uma parte da ditadura militar, esta polêmica entreguismo, nacionalismo existe. Uma música que foi gravada pelo Raul Seixas aí na época, né? E hoje em dia, né? Há um tempo já o Titãs gravou, é o Aluga-se, que diz algo do tipo assim: a solução para o nosso povo eu vou dar, tananana, negócio bom assim ninguém nunca viu, tananana, tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil, nós não vamos pagar nada, tananana. Muito bem. A UDN, de alguma maneira, ela é caricaturada com essa música do Raul Seixas, tá bom? Vamos para o próximo? Ah, sim. Bom, e é importante a gente falar sobre esse líder da UDN, né? Bom, o Carlos Lacerda, que ele era o principal opositor de Vargas e em um determinado momento ele sofre um atentado que é bem polêmico, né? Do qual ele acaba saindo com um tiro no pé. E um membro da equipe de Getúlio é apontado como mandante. E aí tem quem diga que ele mesmo deu tiro no pé, tem quem diga que foi a mando de Getúlio Vargas, tem quem diga que Getúlio Vargas nem sabia de nada,
teve confissão do crime, depois a pessoa volta atrás dizendo que confessou por pressão externa. Então, assim, um bafafá só. Mas acontece que o Carlos Lacerda, ele era dono de um jornal chamado Tribuna. E esse jornal era um veículo de comunicação muito difundido e importante na época, que faz uma intensa campanha de difamação contra Getúlio Vargas, né? E isso acaba trazendo vários problemas para o governo de Vargas. E, professor Fernando, como que foi o desfecho desse cenário? Então, trágico para alguns, feliz para outros, como Pois qualquer é. histórico, né? Então, Getúlio Vargas se mata com um tiro no peito, né? Boa pergunta para a prova, hein? Quem suicidou Getúlio Vargas? Aí é lógico que ele mesmo, né? Porque um suicídio é a pessoa se matar. Mas, enfim, de qualquer maneira, tudo indica que as pressões do jornal A Tribuna aí, que a cada dia lançava uma manchete reclamando do governo Getúlio Vargas, às vezes com bastante propriedade, às vezes como um fato plantado aí, como uma fake news, enfim, fez com que o Getúlio Vargas realmente tivesse a sua popularidade durante a atuação da Tribuna abalada. Só que aí esse crime aí que a Sabrina comentou, o atentado, que a gente tem uma série de dúvidas históricas sobre o acontecimento dele ou não, existe muita polêmica em volta. Me lembra algum episódio com alguma facada mais recente, mas não estou muito bem certo sobre isso. Aconteceu, não aconteceu, foi mandado, não foi mandado, é factoide, não é factoide, enfim. A história não conseguiu esclarecer isso muito bem. Este crime da Rua Toneleiros aí, em que o Carlos Lacerda teria sofrido um atentado, ou sofreu um atentado, mas o tiro deu no pé, ele realmente causa muito estrago na vida política do GV. O Carlos Lacerda sai de herói, sai com a foto com o pé enfaixado, e aí começa uma campanha mais difamatória ainda contra o GV, falando assim, olha, vocês pensam que o GV mudou? Vocês pensam que o GV desse segundo mandato é democrático só porque ele chegou pelo voto? É nada. Ele é parecido com aquele GV do DIP do DOPS lá, do Estado Novo, que mandava matar quem discordasse dele. E eu fui um abençoado, eu fui um ungido, um protegido por Deus que não morri, mas poderia ter morrido porque o Getúlio Vargas manda matar quem reclama dele. Enfim, fica toda uma pressão apoiada pelos investidores estrangeiros que não queriam o nacionalismo de Vargas, e Getúlio Vargas vê que está chegando a hora dele sair do poder. Ele poderia renunciar, né? Então, você nunca vai saber o que se passa na cabeça de alguém que decide tirar a própria vida, mas ele deixa uma carta, e nessa carta ele diz que ele sai da vida para entrar na história. Bom, se ele realmente saiu da vida para entrar na história, talvez ele já estivesse na história mesmo sem sair da vida, né? Enfim, pelo tempo ele já teria saído da vida, mas não saído da vida por iniciativa própria, assim. Acontece que a comoção do Getúlio Vargas gera um ganho político para o partido dele, para o PTB, para o PSD também, da aliança ali, que levou o JK à presidência da República. O que é muito engraçado, não sei se é um termo que a gente pode usar nessa situação, mas é uma ironia histórica. O Carlos Lacerda, tudo indicava que ele seria o novo presidente do Brasil, né? Tudo indicava, ele já estava em campanha presidencial, não existiam os institutos de pesquisa eleitoral como hoje, mas quando o comentário geral era de que ele seria o novo presidente do Brasil. Com o suicídio de GV, isso gera uma grande comoção popular. Milhares de pessoas vão às ruas para o velório, para acompanhar o cortejo fúnebre, e realmente aquele clima de o pai dos pobres morreu, e agora? Por que o pai dos pobres acabou tirando a própria vida? E aí, na população fica a ideia de que o culpado talvez teria sido Carlos Lacerda, de ficar atazanando tanto a vida do pai dos pobres. O povo começa a ter uma movimentação no sentido assim, não vou votar em quem foi o culpado pela morte do pai dos pobres, eu vou votar no amigo do pai dos pobres, alguém que seja do partido dele, o Juscelino Kubitschek, entrou na história como JK. Então o JK aproveitou o vácuo do suicídio de GV,
sabe, numa corrida, quando o primeiro corredor está quase até o final para ganhar, e aí no final ele cede para o segundo. Em ciclismo acontece muito isso. Ele aproveitou o vácuo deixado pela comoção do pai dos pobres. JK entra no poder aí, depois do suicídio do Getúlio Vargas, vencendo as eleições. Sabrina, como será que fica essa disputa de nacionalismo e entreguismo com o governo JK, hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, de como foi o Brasil de 55 a 60 no governo deste Boa Pinta. Pois é, Juscelino ele vem com uma proposta de governo um tanto quanto audaciosa para a época, né? Ele vem com o slogan da campanha política de 50 anos em 5, que prevê a modernização do país, a modernização do Brasil, esse país gigantesco, em 5 anos de governo, né? E para isso, ele lança o chamado plano de metas, que consistia em alguns pontos para chegar nesse objetivo de desenvolver o país em 5 anos. A intenção dele era priorizar o processo de industrialização do país, utilizando também os recursos estrangeiros, né? Então, o que Getúlio Vargas era, de certa forma, contra, de uma certa forma, o Getúlio Vargas o JK acaba abrindo isso para o capital estrangeiro. E com essa grande entrada de capital estrangeiro para concretizar esse plano de metas, o Brasil acaba ficando ainda mais dependente da economia externa, né? Gerando um grande endividamento no país e uma crise de inflação gigantesca. E aí eu acredito que no próximo slide o professor vai conseguir explicar um pouco melhor para a gente como que foi, né, esse período de endividamento, como que isso aconteceu. Vamos lá. Então, gente, o JK ele consegue, de alguma maneira, conciliar um pouquinho aquela tese e antítese de nacionalismo e entreguismo. Por quê? Ele agrada aos nacionalistas com a construção de Brasília, com este investimento de que o Brasil vai crescer 50 anos em 5, e ele agrada aos entreguistas, uma vez que para o Brasil crescer tanto, ele conta com investimento estrangeiro e ele aumenta muito a dívida externa brasileira, o que acaba, por sua vez, gerando uma inflação. Porque quando te emprestam dinheiro, querem que você pague pelo menos os juros. E para um governo pagar juros, aumenta os impostos. E se aumenta os impostos, os empresários repassam para o preço dos produtos. Isso é inflação, um aumento dos produtos, né? Bom, o que acontece, a gente vai falar melhor disso num outro slide, mas ele faz essa síntese, né? Síntese é quando você junta a tese com a antítese e chega no meio termo, né? É lógico que existem vários tons dessa síntese, né? Quando você mistura o branco e o preto, você pode ter vários tons de cinza, pelo menos 50, né? Enfim, em que pode ficar um pouco mais escuro, um pouco mais claro, e ele faz essa síntese precária, uma síntese que fica um cinza escuro aí, né? Ele faz a abertura ao capital estrangeiro no que há déficit tecnológico, ou seja, ele vem com o discurso assim, falou, olha, nacionalistas, não fiquem bravos, eu vou contar com o capital estrangeiro apenas naquilo que o Brasil for deficiente, ou seja, em quase tudo. Não, mas enfim, essa era a ideia. E como a gente já havia falado bastante no Dutra, no JK isso fica mais nítido, né? O Brasil opta com JK por construir estradas, e a gente já falou sobre o problema dessa escolha da matriz de transporte rodoviário, né? O que 15 vagões poderiam levar com uma única locomotiva e um único maquinista é transportado, por exemplo, por 15 caminhões com 15 motores, 15 motoristas. Se fosse apenas uma vez, não, imagina isso multiplicado por milhares e milhares de situações, né? Isso faz realmente com que o Brasil tenha uma grande dificuldade em crescer devido à logística que a opção pela matriz rodoviária brasileira de transportes teve. Vamos ver um pouquinho como foi a construção de Brasília? Pois é, a construção de Brasília foi um plano muito grandioso de JK. E para construir a cidade, muitos nordestinos foram para essa região em busca de trabalho, né? E é importante a gente saber que eles tinham jornadas de trabalho bem intensas, eles não eram muito bem remunerados, e eles ficaram conhecidos de uma forma pejorativa como candangos, que é uma expressão de
origem africana, que significa gente ruim, como se eles estivessem ali só para prestar aquele serviço e não foram cuidados pelo Estado, né? E após a construção de Brasília, muitos deles não voltaram para suas cidades, eles acabaram estabelecendo moradia em volta da cidade de Brasília, né, em volta do plano piloto, que são as cidades satélites. E o professor citou sobre a construção de rodovias, né? Então, JK ficou conhecido como o pai do rodoviarismo, né? Ele acabou difundindo muitas construções de estradas, de rodoviárias, na ideia de integrar todo o território nacional à cidade de Brasília. Mas, assim, isso também pode ser analisado de uma forma como isolar o lugar de tomada de decisões do resto do país, né? Porque se você coloca todos os políticos isolados num lugar que é de difícil acesso, você acaba não dando a possibilidade da população de fazer protestos ao redor disso. E, bom, também pode ser visto como uma forma de JK fazer seu nome, né? Porque, de certa forma, esse projeto ele era muito monstruoso. As pessoas diziam que ele era um pouco lunático, né? Por idealizar uma coisa tão grande dessas naquela época. Mas, bom, ele foi lá e ele fez acontecer, e para essa construção foi convidado o arquiteto Oscar Niemeyer, que foi responsável por esse projeto da construção de Brasília, né? O projeto de Brasília, não sei se todo mundo sabe, mas ele lembra como se fosse um avião, né? E ao longo da cidade você consegue ver várias obras de Oscar Niemeyer. É uma cidade, assim, que em teoria, em desenho, ela é muito bonita. Fernando, você tem alguma coisa para acrescentar? Eu acho que só reforçar isso que você falou, que realmente é algo. Brasília acabou sendo o sonho dos políticos corruptos, né? Porque já imaginou um lugar onde você pode tomar decisões, por exemplo, em aumentar o seu salário em 200%, e você não ter população por perto para ir nas praças reclamar, para fazer greve, manifestação, jogar coquetel molotov. Não, você está isolado de tudo. É só tomar a decisão e pronto, não tem ninguém para reclamar. Diferente se a capital estava no Rio de Janeiro, como estava antes. E imagina se no Rio de Janeiro o Congresso decide aumentar o seu próprio salário em 200%, o que a população não faz de se aglomerar na frente do Palácio do Governo, não é? Então, eu acho que foi o sonho para os políticos corruptos, né? Vamos continuar mais um pouquinho e ver o que o endividamento aí para construir Brasília causou para o Brasil, né? A gente chama de efeito dominó, né? A primeira peça cai e derruba muitas outras, às vezes previsto, às vezes não previsto. Então, o Fundo Monetário Internacional, que emprestava o dinheiro aí, né, para o JK fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, falou, olha, a gente vai fazer crescer. Lógico, eu estou com muito dinheiro emprestado. Quem vai pagar a conta, eu não sei, tá? Mas eu fiz o Brasil crescer 50 anos em 5. Não existia a lei de responsabilidade fiscal, que diz que um governo só pode gastar aquilo que ele tiver arrecadado ou que houver previsão de arrecadação, né? O JK disse, vou gastar, quem vai pagar são os próximos governos, tá? Professor, mas emprestavam dinheiro para o Brasil? Na verdade, agiotas internacionais, desculpe a expressão, né? Mas agiota é quem empresta dinheiro e te cobra de maneira muito vil, né? O FMI funcionava como este órgão que emprestava dinheiro e, na verdade, não quer que você pague a dívida como um todo. Professor, eu empresto dinheiro e não quero que você pague a dívida como um todo. Não, eu quero que você vá pagando os juros durante um longo prazo. O pessoal até brincava que o Brasil não tinha dívida externa, que o Brasil tinha dívida eterna, né? Porque assim, você paga os juros e a dívida continua igual. Você paga os juros e a dívida continua igual. Só que para pagar os juros, o governo precisa aumentar os impostos da população, precisa pagar com os recursos tributários. E quando você aumenta os impostos, por exemplo, dos empresários, os empresários não vão pegar, sei lá, esse ketchup aqui, né, ó, um oferecimento, né, não, muito bem. Não vão pegar o ketchup e falar assim, me aumentaram R$ 5 de impostos, não, R$ 5 é um exagero, mas enfim, me aumentaram X de impostos nesse ketchup, eu vou aceitar, o consumidor não tem culpa disso. Não, eu vou repassar o preço dos impostos para o ketchup e para tudo que é produzido.
de maneira que a inflação fica descontrolada no final do governo JK, né? E aí é nessa brecha que o Jânio Quadros, este sujeito com uma carinha aí um pouco de, como que eu posso falar para não ser politicamente incorreto, mas, enfim, com uma cara de que vive, que é um pouco excêntrico, eu acho que excêntrico é uma boa palavra, né? É, tem de solução para a inflação, para o processo inflacionário brasileiro. Acho que a Sabrina pode falar, professor, o senhor errou aí, o senhor colocou 1961, né, que é o ano que ele começa a governar, mas aí o senhor não colocou no slide o ano que ele terminou de governar. Não, ele terminou de governar em 61 também, tá? Ah, é? É, calma aí. Vamos falar dele, Sabrina? Vamos sim, foi um mandato bem curto, porém uma pessoa bem polêmica, né? Ele vem com uma campanha chamada de Varre, Varre, Vassourinha, né? Ele tem até um jingle, uma musiquinha. Canta pra Onde... gente, Sabrina, canta pra Não, não, gente. não, não vou cantar. O professor pode cantar pra gente. Varre, varre, vassourinha, varre, varre, a bandalheira. Pronto, tá bom. Foi muito bom. Bom, esse slogan é com a intenção de varrer a corrupção, né? Dizendo que o problema do Brasil, todo o problema de inflação, de tudo que acontecia, eram os políticos corruptos. Os políticos corruptos gastavam muito dinheiro e pediam muitos impostos, e na visão dele, esse era o problema. Ele não admitia que toda essa inflação e todo o problema brasileiro também tinha muito a ver com a dívida externa, que foi, né, uma herança aí do governo de JK. E ele acabava colocando a culpa nesses gastos públicos. E, bom, Jânio, ele tinha uma excelente retórica, ele era muito bom nos debates, e isso acabava chamando bastante a atenção das pessoas. Mas ele também tomou muitas medidas que foram, no mínimo, assim, impopulares, estranhas. Eu acho que o Fernando pode contar um pouquinho sobre elas pra gente. Muito bem. Ele fez os chamados factoides. Ou seja, vamos desviar a atenção pública para coisas que não tenham muita importância, mas que sejam polêmicas, né? Quando a imprensa começava a falar assim, ô, Jânio Quadros, não era você que queria varrer a corrupção do país? Mas o seu ministério tem os mesmos políticos dos governos anteriores que foram acusados de corrupção. Por que o senhor faz isso? Ele usava umas mesóclises, assim, do tipo assim, filo, por que quilo? E aí ninguém entendia, pronto, eu já respondia. Dizem que ele tinha uma garrafinha e um cantilzinho, provavelmente com bebida alcoólica, ninguém nunca comprovou, que de vez em quando ele bebia, que talvez ele tivesse alcoolizado alguma parte do tempo. Uma vez perguntaram para ele assim, o senhor Jânio Quadros, o senhor bebe? E ao invés dele responder, assim, olha, ele respondeu assim, bebo, porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia, né? E pronto, escapava aí das perguntas, mas estava chegando uma hora que estava muito difícil de escapar aí das reclamações sobre corrupção, e ele decidiu, senhor, vamos causar a polêmica da semana? Muito bem. Então, esta semana eu não vou falar sobre corrupção, eu vou falar sobre bons costumes. Estou proibindo o uso de biquínis nas praias brasileiras, porque isso é uma pouca vergonha. Gente, não é uma pouca vergonha, enfim, cada um usa a roupa que quer ou que não quer, e ainda que ele pensasse isso, não é uma medida para um presidente tomar. É lógico que isso era para causar polêmica, aí ficava a população falando, não, eu acho que ele está certo, porque esse negócio das mulheres ficar com a barriga de fora é muita pouca vergonha, né? E aí ia Leila Diniz com o biquíni na praia, aí faziam músicas do tipo, era um biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho, não cabia na Ana Maria. Enfim, ficavam semanas falando sobre se o biquíni deveria ser proibido ou não, ó, e falar da corrupção, nada. Acabava assim o calor do assunto, ele inventava outro, falou: hoje eu estou aqui para proteger o direito dos galos, que morrem em brigas de galo, em rinhas de galo, no interior do Brasil, e até mesmo na capital, com apostas. Então está proibido a briga de galos.
Não que não pudesse fazer essa medida, mas por meio de um ministro do meio ambiente, não sei, né? Mas quando ele falava isso, aí ficava aquela polêmica. Não, mas a briga de galos é algo que faz parte da cultura popular brasileira, não pode proibir. Falei, não, pode proibir, porque é maltrato com os animais. Enfim, a grande motivação não era nem a motivação política, era a motivação de causar e desviar a atenção. Mais um exemplo aí é quando o Brasil, alinhado com o bloco capitalista, ele chama o Che Guevara, líder da Revolução Comunista Cubana, junto com Fidel Castro, para dar uma medalha de honra ao mérito a ele. A própria diplomacia brasileira falou assim, ô Jânio, meu, você vai dar uma medalha para um líder comunista, será que os Estados Unidos não vai pegar mal assim? Falou, não, na verdade, nem concordo com os ideais do rapaz, mas o rapaz é um rapaz corajoso. Então, é isso que eu vou homenagear. E aí tem a foto dele. Meu, não sei se vocês conseguem perceber, né? É realmente quase que uma provocação. E aí ele tem um último factoide que ele tem certeza que vai dar certo. Só que a Sabrina vai dizer pra gente se deu certo esse factoide ou não aí. Pois é, até a sua renúncia foi uma polêmica, né? Mas antes disso, para contextualizar, é importante saber que naquela época o voto para presidente e o voto para o vice-presidente eram feitos de forma independente. Então as pessoas escolhiam os dois de forma separada, né? E não como é hoje, que a gente escolhe uma chapa única e a gente não consegue votar para vice-presidente. E para demonstrar a sua insatisfação, né, insatisfação da sociedade contra os políticos que eram empresários, a população acabou votando em uma pessoa que também era assim, vista, também não, né, mas era vista como um líder comunista. A Era população era polêmico, né? polêmico, sim. A população votou no João Goulart. E, bom, Jânio, que estava com o governo já bem popular, decidiu que a sua última cartada, seu último factoide era dizer que então ele estava renunciando. E aí, quando o Goulart assumisse, pediriam, né, para ele voltar, porque na verdade ninguém queria um comunista como líder. E de fato, quando ele dá a sua renúncia, pedem para ele voltar, mas ele faz uma série de reivindicações que aí não são aceitas. Então, ele acaba perdendo o poder e o Goulart assume. E aí eu acredito que o Fernando vai poder explicar para a gente um pouquinho como que era esse chamado líder comunista. Muito bem. É lógico, gente, que o nome dele não vai ser Jango, né? Não é tipo Welcome to the Jungle, não. Não é, né? É Jango. Ficou o apelido carinhoso aí de João Goulart. O seu João Goulart vira Jango, Jango. Imagina a população tentando falar esse nome, né? Ah, o Jango, Goulart, Jango. Ah, o Jango, vai. Pronto, o Jango pegou, né? Então, ele vai governar aí de 61, o ano que o Jânio renuncia, até 64. Mas já parece que esse ano de 64 ele é famoso, né? Esse ano de 64 é o ano que inicia a ditadura militar brasileira mais extensa, de 21 anos, né? Muito bem. Então, vamos ver aí um pouquinho como foi isso daí. O João Goulart, ele tem um passado considerado comunista como ministro do Trabalho de GV. Lembrando que no Brasil populista, qualquer pessoa que se distanciasse um pouquinho do ideal liberal era chamado de comunista, né? Bom, talvez seja um exagero chamá-lo de comunista, mas ele tinha um passado de ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, no primeiro governo, na era Vargas. Sabe aquelas ideias de 13º, de salário mínimo, de jornada máxima de trabalho, de férias remuneradas, teriam sido todas propostas do João Goulart, e aí isso fazia com que ele não fosse muito bem visto pelo empresariado aí, né? Então, assim que ele assume os poderosos, né, os latifundiários, gente, todo mundo tem bem claro o que é um latifúndio, né? Uma grande propriedade de terra. Imagina que a propriedade é tão grande que tem um cachorro que fica lá no fundo latindo, latifúndio. Não, putz, foi ruim essa, mas tudo bem. Foi boa, foi boa. Então, os latifúndios são grandes propriedades de terra, muitas vezes improdutivos,
muitas vezes com terras griladas, ou seja, terras que eram públicas e que depois viraram particulares por meios estranhos. É, e aí esses poderosos falam assim, olha, já que a gente vai ter este líder, será que a gente pode ter um modelo parlamentarista no Brasil? Ele só vai poder tomar decisões se o Congresso aprovar, se os deputados aprovarem? Isso funciona temporariamente, mas o Brasil não tinha uma tradição, não tem uma tradição parlamentarista, volta ao sistema presidencialista depois, tá? Muito bem. Que medidas que o Jango tomou aí que realmente assustou os poderosos, hein, Sabrina? E eu cheguei a comentar um pouquinho rápido desse negócio de terras griladas. Você também consegue reforçar um pouquinho para a gente? Sim, sim. Parte do governo dele, né, era uma reforma de base. Ele acreditava que as medidas a serem tomadas, elas deveriam começar de baixo para cima, modificando desde educação, sistema bancário, as empresas, os lucros que as empresas estrangeiras levavam para fora do Brasil. E aí, entre essas reformas, a mais conhecida e polêmica do seu projeto de governo foi a reforma agrária, né? E aqui é importante lembrar que a terra ela é um bem natural, um recurso natural. Então, ela tem uma função para a sociedade. E a função social da terra é produzir alimento, matéria-prima industrial, ou seja, a reforma agrária ela parte do princípio de que a terra ela precisa produzir algo. E aqui no Brasil, essas terras que estão improdutivas, elas seriam redistribuídas pelo Estado para se tornarem produtivas de alguma forma. E aí é muito interessante que, para fraudar esse movimento da reforma agrária, existe no Brasil um fenômeno das grilagens de terra, que, assim, normalmente são terras públicas que são invadidas e desmatadas para que os grileiros depois eles reclamem que aquela terra ela é sua propriedade, né? E, bom, acaba que isso tem o nome de grilagem porque vem de um antigo hábito de fazer um título de posse da terra falso, colocar dentro de uma caixa ou dentro de uma gaveta e colocar vários grilos lá dentro. E aí, depois de alguns dias, semanas, os grilos em contato com o papel, dá a impressão de que aquele papel ele é bem velho, como se ele já estivesse ali há muito tempo. E isso acontecia, ainda acontece, e é um problema muito sério que a gente tem aqui no Brasil com relação à posse de terra, né? Muito legal, muito curioso. Muito ilegal neste Muito caso, ilegal, né? exatamente. E só deixando claro, né, porque existem várias constituições, inclusive na brasileira, um costume que vem do direito romano que chama uso capião. Ou seja, se alguém comprovar que habita aquela terra sem ninguém reclamar no prazo de 10 anos, a pessoa tem o direito de ficar com aquela terra. Então, imagina alguém que desmatou parte da floresta pública, que é de todos nós, colocou uma cerca avançada, e apesar de ter feito isso ontem, conseguido um amigo no cartório para quem pagou uma propina, um documento, esse documento tem cara de novo, cara de fresquinho, não. A gente precisa fazer parecer com que este documento tenha a cara de que ele tem mais do que 10 anos. E aí o fenômeno que a Sabrina falou, de colocar numa caixa. Porque aí quando vier algum fiscal do governo, fala, não, esta terra, segundo os nossos cálculos, eram para serem públicas. Imagina, já moro aqui há mais de 10 anos, eu tenho o documento. Olha aqui o documento, tá até velho, né? Tá nada, tá grilado, né? Muito bem. Então, com este finalzinho aí das medidas de Jango causando grande polêmica, o Brasil racha. Como assim o Brasil racha? Pois é. Vai ter uma parte dos latifundiários, dos empresários apoiados pelos Estados Unidos e dos conservadores da igreja e vão apoiar os militares. Vão falar assim, olha, o exército serve para salvar o Brasil de perigos, não é? E nós temos o perigo do comunismo rondando o Brasil. Logo, logo, o Brasil será um satélite da União Soviética se continuarem essas medidas do João Goulart. Vamos fazer a marcha da família com Deus pela liberdade e apoiar os militares no poder. Muito bem. Foi uma marcha com milhares de pessoas, realmente uma marcha que angariou aí, que conseguiu muitos adeptos. Só que você fala assim, então o Brasil estava propenso a apoiar o golpe militar, né? Calma. Uma outra parte da população, né?
os camponeses, os estudantes, foram para o comício da Central do Brasil, também chamado da Passeata dos 100 mil. Comício da Central do Brasil, ou Passeata dos 100 mil. Ou seja, que segundo os cálculos da época, 100 mil pessoas foram para as ruas para aprovar as reformas que o João Goulart estava fazendo. Professor, não entendi, o povo estava contra ou a favor das medidas de João Goulart? Então, estava dividida. A população brasileira, realmente alguns achavam que João Goulart era aproximar o Brasil do caos, outros achavam que ele era a salvação para o Brasil. E aí a gente acha que termina a nossa partida de ping-pong aí, né, Sabrina? Não tem problema que você ganhou, tudo indica aí que você está com 9-7, mas acho que a grande vitória é dos alunos aí que conseguiram ter acesso a um assunto muito difícil e espero que tenha sido de uma maneira agradável. Pelo menos para mim foi, não sei se Para para mim você. foi ótimo, eu espero que para os alunos também tenha sido muito legal. Mas a gente fala para caramba, hein, Sabrina? O Muito. negócio que era para ser um vídeo de 20 minutos, o negócio fica aqui com quase 1 hora. Mas tá bom, tomara que eles assistam com bastante alegria, como foi a alegria que a gente teve de produzir esse vídeo também. Sim, com certeza. Um abraço, Sabrina. Tchau. Tchau, tchau.